Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando do Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus, a todos nós venha nos abençoar. Amém? Vamos para o vídeo. Estamos aqui dentro do quadro Aprendendo com Outras Editoras, onde estaremos aqui a considerar o tema que já foi apresentado aí no começo, no início, que tem como título O Santuário do Tabernáculo, símbolo do caminho para Cristo. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, por o nosso nome estar escrito, Senhor, no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Nos abençoa, Pai, durante esse momento, essa rápido conhecimento dessa verdade pela qual o tabernáculo, Senhor, nos ensina como um símbolo, Senhor, e o caminho para o Senhor Jesus. Faz isso, Pai, nós pedimos, te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O santuário do tabernáculo, símbolo do caminho para Cristo. Tem a visão geral do tabernáculo, né? Onde tinha um pátio para o povo. Também tinha ali o altar, né? Onde queimava os animais, matava, sacrificava os animais. A bacia, que era a pia, né? Para se lavar. E depois, onde eles entravam ali no tabernáculo, né? Para Deus, que era... Tinha o pátio, tinha ali a parte onde ficava a mesa de proposição e também o candelabro. E depois tinha também ao direito da mesa ali próximo já do Santo do Santo, na parte de fora, tinha ali o altar de incenso. E depois vinha a cortina e tinha o Santo dos Santos. Aqui a posição do tabernáculo entre as tribos, né? Assim que eles paravam, era exatamente dessa maneira que ficava ali as 12 tribos de Israel ao redor do tabernáculo. O primeiro, o número 1 ali, seria Moisés, Arão e a família. A cabana ali, a barraca, né? A tenda. Depois o 2 tinha os coatitas. 3 os gersonitas. 4 os meratitas, descendentes de Merari, que eram os que trabalhavam ali na tenda, né, do tabernáculo ali, juntamente com Moisés e Arão. O texto bíblico que vamos estar lendo se encontra em Êxodo 25, 8 a 9. Deixa eu ver se a Bíblia está aberta. Deixa eu só. Êxodo 25, 8 a 9. Êxodo 25, versículo 8 e 9. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis,
assim mesmo o fareis. 26, 1, 7, 14, 15 e 29. Capítulo 26. Versículo 1, 7, 14 e 15. Versículo 1. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e de estofa azul, púrpura e carmesim. Com querumbins as farás, obra de artifício. 7. Farás também cortina de pelo de cabra para servir de tenda sobre o tabernáculo. 11 destas cortinas farás. Versículo 14 e 15. Farás também para a tenda uma coberta de pele de carneiro, tinta de vermelho, e por cima desta uma coberta de pele de golfinhos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. E por último, versículo 29. Cobrirá de ouro as tábuas, e de ouro farás suas argolas, como lugares para os travessões. Também os travessões cobrirás de ouro. O texto áureo diz: saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que eu os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Êxodo 29, 46. Então, Deus, ele já deixa claro aqui, né, como sempre abordamos quando falamos do tabernáculo, principalmente da arca do concerto, né, que era o símbolo da presença de Deus. Então, no Antigo Testamento, realmente o tabernáculo, o templo construído por Salomão, onde tinha ali e ficava a arca de Deus, ali o Senhor fazia-se presente. Fato este que não só quando Moisés acabou o tabernáculo, como também quando acabou o tabernáculo, a palavra do Senhor diz que o Shekinah de Deus, a glória de Deus, desceu sobre aquele tabernáculo. E também quando da reconstrução através de Zorobabel, né, e Josué ali, depois da volta de Babilônia, e durante os demais, e na época do próprio tabernáculo, na época do templo, Deus se fazia presente. Assim que eles reconstruíram ali com Neemias, diz a Bíblia, que quando fizeram a base ali do templo, diz que houve grande alegria por parte dos judeus, que de longe se ouvia aquela alegria. Terminando ali aquela reforma, aquela reconstrução do templo, diz que a Bíblia que novamente o Shekinah de Deus, a presença do Senhor se fez presente de tal maneira que eles não podiam suportar ali tamanha glória da manifestação de Deus. O que nós precisamos ter em mente que nesse momento e nesse período, Deus, ele residia realmente no templo. Hoje o templo somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos santuário de Deus agora. O local em que nós vamos, ali é o local que nós chamamos de igreja local, podemos até chamar de um templo de Deus ali, como chamam, mas sempre com essa consciência de que ali Deus não habita ali. Deus habita em nossos corações. Quando ali estamos reunidos, aí Deus ele passa a se fazer presente para ali receber o nosso sacrifício, o qual ofertamos apenas e unicamente pelos méritos da cruz, pelo mérito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o tabernáculo, seus utensílios, trazia ali, né, essa personificação até mesmo de Cristo, ele como a luz, como o pão da vida, ele como aquele que intercede por nós, que era o incensário. Então cada símbolo ali trazia a figura, o símbolo de Cristo. E observe que o tabernáculo já tinha uma única entrada. E o que é que nos lembra isso? Nos lembra as palavras do Senhor Jesus, ali em João 14, 6. Eu sou o caminho. Para entrar em Jerusalém havia várias portas, mas o templo o tabernáculo só havia uma porta de entrada, que era pela frente unicamente,
que trazia a realidade de que para o caminho para Cristo, como símbolo, o santuário também como símbolo do caminho para Cristo, já mostra que é somente uma entrada, ou seja, somente há um caminho que nos leva, né, a Deus, que é o próprio Senhor Jesus, o seu Filho que se manifestou entre nós, o Deus conosco. O lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo, onde ninguém, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, né, poderia entrar ali. O que havia ali dentro do santo e não do lugar santíssimo, onde tinha a mesa da preposição, onde tinha o incensário, onde tinha ali o candelabro que iluminava o tabernáculo ali entrava o sacerdote a serviço para fazer a manutenção, a troca dos pães da proposição, a questão do incensário ali, do altar de incensário, limpeza que é feita ali, como também até mesmo a questão do candelabro que precisava se fazer a limpeza ali, onde se saía ali, se fazia, passava ali o óleo, né, o azeite, e se queimava o azeite ali, então tinha que tirar aquelas borras, fazer a limpeza ali, esse serviço era feito pelos sacerdotes levitas. Porém, no Santíssimo Lugar, somente uma vez por ano é que adentrava o sumo sacerdote. Ele representava a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Por isso, nesta lição estudaremos a posição do véu no lugar santíssimo, o propósito desse véu e a dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, é uma lição que edificará, por certo, as nossas vidas. Primeiro ponto, o véu do lugar santíssimo. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina feita de linho fino branco, intertecido com fio de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo no qual estava a Arca da Aliança, do lugar santo. No lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote somente uma vez por ano, no dia da expiação. Os israelitas comuns não podiam entrar neste lugar, o que demonstra que o véu era uma barreira para o homem comum. Até mesmo o próprio sacerdote, eles precisavam fazer ali uso, né, do sacrifício de um cordeiro antes, né, de poder levar ali e representar o povo de Israel nesse dia específico para expiação, uma vez por ano. A narrativa bíblica revela o significado especial do ato de quando Jesus estava na cruz, expiando o nosso pecado. Ele ministrou intercessoriamente por nós, por meio do seu sangue no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. A ministração de Cristo foi em favor de todo o mundo, e não apenas por uma parcela especial étnica da humanidade, o que aqui o escritor se refere, o professor aqui, se refere a Israel, né? Não, Israel não era um monopólio que Jesus viria para derramar seu precioso sangue, mas sim, né, a todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então ali, quando o Senhor expirou, entregou seu Espírito, diz a palavra de Deus, que houve um grande estrondo, né, trovões, relâmpagos, e houve ali o véu do templo se rasgou. Algo que era o homem não conseguiria partir ao meio. Até o ato do romper desse véu foi um ato sobrenatural operado pelo Senhor, manifestando ali e deixando ali para nós, né, esta informação preciosa, que agora, com o tempo o véu do templo foi rasgado, o acesso a Deus agora, por intermédio da fé no Senhor Jesus, se encontra aberta. O véu do lugar santíssimo. Segundo subponto, o véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Deus ordenara que se bordasse no véu a mão, as figuras de querubins. Uma pergunta relevante cabe aqui. Qual a razão desses querubins serem bordados no véu? A Bíblia registra a história da rebelião de um querubim
presunçoso e orgulhoso que desejava ser igual a Deus. Mas ele foi expulso para sempre da presença do Altíssimo. O nome desse querubim hoje é Satanás, o anjo que rebelou-se contra Deus e também levou com ele uma parte de seus seres angelicais. A figura de querubim bordada no véu lembra ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo, não só, como também a sua grandeza. Acrescentaria aqui como crivo aqui do canal Vascamando do Deserto. Eles também foram esculpidos sobre o propiciatório com as asas voltadas para a Arca da Aliança, com o objetivo de protegê-la. Terceiro subponto, o véu e o traçado de seus fios. Para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus, como foi dito no início, né? Logo, podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituíam o véu, que demarcava o lugar santo e o santíssimo, é símbolo do caráter santo e pleno de nosso Senhor. Assim, a cor azul aponta para a sua divindade, a púrpura para a sua realeza, a branca para a sua santidade, o camisim para a sua obra expiatória por toda a humanidade. Que o camisim é a cor vermelha, né? Como a cor do sangue. Ainda o escritor aos Hebreus traz uma imagem forte e viva do véu juntamente com seus fios traçados, que representa a carne de Cristo, a união da natureza humana e divina de nosso Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O propósito do véu interior. Propósito do véu interior. Segundo ponto. O véu era o símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Ora, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo. Mas o homem podia ver o véu que indicava a presença divina no outro lado. Em Hebreus, o véu tipifica a carne de Cristo, que encobria a presença divina em seu corpo. O véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus. A separação que o véu interior fazia dos lugares sagrados, o lugar santo e o lugar santíssimo, demarcava também os lugares de atuação do sacerdote. No lugar santo era permitida a entrada do sacerdote comum, no santíssimo a do sumo sacerdote, como também foi comentado no início. Terceiro subponto, o véu indicava o caminho da presença de Deus. Sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, não por méritos pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação, como está escrito, vamos até ler, Levítico 16:15. Levítico 16, versículo 15. Falando sobre o sacerdote. Depois de molará o bode da oferta pelo pecado, e que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu. Fará com ele como fez com o sangue do novilho, espargindo-o sobre o propiciatório e perante o propiciatório. A única função dele era expiar o próprio pecado e do povo por isso. A única função dele era expiar o próprio pecado do sumo sacerdote e do povo. Por isso, toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e de sua casa era rigorosa. Hoje, a obra expiatória do Senhor Jesus é o único meio que temos para chegarmos à presença do Senhor. Graças ao nosso amado Senhor, Jesus Cristo, já não há mais separação nem muro entre nós e Deus, pois Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Então vamos ler antes de continuarmos aqui. Guarde você bem essa palavra no seu coração. Não creia de outra maneira a não ser o que aqui diz 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Então, mediador é aquele pelo qual Deus estabeleceu para mediar entre nós e Deus. No Velho Testamento,
os sacerdotes intermediavam ali, o povo de Israel, mediava ali, eles eram mediadores, que através do sacrifício do sangue, que eles aspergiam ali de ano em ano, fazia com que o povo, com que os pecados fossem cobertos. Porém, na vinda do Senhor Jesus, ele já não encobre com o seu sacrifício o nosso pecado, mas ele tirou o poder do pecado sobre a nossa vida, na medida em que permaneçamos debaixo desta graça e deste poder e virtude que há no precioso sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Agora, hoje, somente por intermédio de Cristo. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é qualquer instituição, é somente Ele. O fundamento é Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, Cristo, homem. O tabernáculo e as suas divisões, né? Nós vemos aqui o pátio, o lugar santo, né? Onde ficava aqui a mesa dos pães asmos, dos pães, aqui onde está aquele sacerdote. Nas costas dele nós podemos observar do lado esquerdo que quando se entra no tabernáculo, está ali o candelabro, um pouco mais na frente, antes da cortina do Santíssimo, como falamos no começo, está o altar de incenso. E depois o Santíssimo, onde fica ali a Arca da Aliança, onde que era aspergido o sangue sobre aquele propiciatório. Propiciatório fala de propiciação. Propiciação fala de se tornar favorável. Hoje, somente pela graça de Deus, é que nós podemos, através da fé no Senhor Jesus, na sua obra do Calvário, nos tornar favorável à nossa comunhão e ao nosso relacionamento com o Senhor, com o nosso Deus. Terceiro ponto, como era o lugar santíssimo? O lugar santíssimo tinha um formato quadrangular. O lugar santíssimo era conhecido também como Santo dos Santos. Um lugar quadrangular, na forma de um cubo, que media 10 covados de altura e 10 de largura e 10 de comprimento. Importante destacar aqui que as medidas do lugar santíssimo, no sistema decimal, possuem números diferenciados, uma vez que pesos, medidas e valores hebraicos são obscuros, e o resultado sempre produz algumas pequenas diferenças numéricas. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, um covado equivalia à medida de 2 palmos ou ao tamanho do nosso antebraço, o equivalente, portanto, a 45 centímetros. Era menor que o lugar santo. O lugar santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. O lugar continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus. Sua santidade, glória e majestade ali, Deus habitava entre o teu povo. No Novo Testamento, essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigado e fundado em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Terceiro subponto, que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo. O lugar santo era a antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus representada na Arca da Aliança. Porque Deus é santo e glorioso, ali estava. Porque o Deus santo e glorioso ali estava. Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos, não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ou venhamos a banalizá-lo, né? Cuidado, a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário ande de redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiemos, temamos ao Deus santo e glorioso. Por quê? Porque agora ele habita em nós. Por isso precisamos reverenciá-lo através da nossa vida prática. Comamos, quer comamos, bebamos, façamos qualquer coisa,
façamos para a glória do Senhor. Nesta lição, concluindo, percorreremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação. Diferentemente daqueles dias, onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas, hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar no trono de Deus com ousadia e confiança. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, pelo tempo que aqui estivemos, fazendo lembrança dessa tipologia, dessa figura, de todas essas verdades que aqui contemplamos, Senhor, através dessa reflexão e meditação, e que nós possamos, ó Pai, compreender pela iluminação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, a dimensão, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, Senhor, do quanto precisamos considerar, Senhor, a questão de termos o nosso vaso em santificação e honra. Haja vista que agora o Senhor já não mais habita no santíssimo lugar daquele tabernáculo, mas o Senhor habita em nossos corações, pelo qual o Senhor resolveu, o Senhor decidiu que através dessa nova aliança nós fôssemos, Senhor, o santuário do Senhor. Por isso, Senhor, nos guarda de banalizarmos, nos guarda, Senhor, de que nós venhamos tratar a nossa vida, o nosso corpo de qualquer maneira. Mas nos ensina, nos santifica, ó Pai, nosso corpo, alma e espírito, de tal maneira que chegamos ao nível de sermos irrepreensíveis, mas velarmos pelo bom testemunho, ó Pai, em todo o sentido. É o que nós pedimos, ó Pai, faz isso. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.